Poder sentar, irmãos. Igreja, abramos a Escritura Sagrada no livro de 1 Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, irmãos. Irmãos, essa é a primeira exposição, queridos, a que nós vamos fazer agora pela manhã. É a primeira exposição do que nós poderíamos chamar de uma minissérie expositiva de alguns pontos doutrinários específicos, irmãos, da nossa crença e da nossa prática como igreja. Eventualmente, irmãos, especialmente na virada de ano, nós focamos em algumas questões que envolvam doutrina e prática da piedade ou algo específico. Mas aqui, irmãos, vai ter um aspecto um pouquinho diferente. Nós vamos tratar, irmãos, de alguns temas que, no decorrer da nossa caminhada, quem vem chegando à nossa igreja é instruído num discipulado particular sobre as nossas convicções como presbiterianos, sobre a nossa prática como igreja. Mas aqui e acolá, nós constatamos alguns irmãos que estão em algumas condições, por exemplo. Às vezes nós encontramos irmãos em nossa igreja local que não possuem uma concordância total com determinada prática, mas há uma mera conformação submissa. É aquele, beleza, é isso aí, não tem problema nenhum a gente fazer dessa forma, mas vem então a segunda situação, que são aqueles que possuem dúvidas e reticências com relação a algumas práticas que, infelizmente, o nosso contexto evangélico foi desprezado, inclusive, no meio do presbiterianismo brasileiro. Ou até mesmo há aqueles que têm objeções, mesmo que não expressem de forma ímpia ou de forma rebelde, né? Graças a Deus, toda a igreja manancial é muito submissa à condução dos presbíteros. Mas qual é a questão aqui, irmãos? É que tudo o que nós fazemos tem de partir da fé. E tem que ser feito, queridos, com convicção. Não é, queridos, não é algo para nós nos conformarmos à mera conformação externa. O mero seguir como num rebanho, que não importa o que é e o que não é, simplesmente eu acho legal, ou se eu não acho legal, não tem problema nenhum que seja assim. Mas isso não é suficiente para nós, irmãos. É necessário que nós tenhamos convicção daquilo que nós cremos e daquilo que nós praticamos. Isso tem a ver com maturidade espiritual. Isso tem a ver com maturidade doutrinária, queridos. Então nós vamos tratar, queridos, nessa minissérie de temas como hoje, a salmodia. Por que no culto público nós cantamos apenas os salmos da palavra do Senhor? Não é meramente para que você fale assim, minha igreja faz isso, mas é bem que poderia cantar outra coisa, mas tudo bem. O conselho assim decidiu, não tem problema nenhum. Não, querido. Nós devemos munir a igreja de fundamentação bíblica. E se você perdeu por algum motivo as muitas instruções em escola dominical sobre esse assunto, agora de púlpito, nós vamos instruir a igreja expondo um texto. É claro que essas instruções já aconteceram várias vezes, mas infelizmente a igreja não tem sido muito assíduo no tocante à escola dominical e muitos perdem essa instrução. Nós vamos tratar, queridos, nessa minissérie sobre a participação das crianças no culto. Por que elas devem participar? E nós vamos dar algumas orientações práticas para a igreja amadurecer mais nessa prática, irmãos. Nós vamos tratar sobre a ministração devida dos sacramentos, com ênfase especial na coisa que é incrível, irmãos. Coisa básica, a igreja evangélica se escandaliza com o vinho na ceia. Nós vamos explicar o porquê que é assim. Ou ainda, queridos, por que nós temos 2 cultos no dia do Senhor? Isso não é por mera decisão do conselho. A direção e fundamentação bíblica do porquê que é assim, a ordenança do porquê que é assim. Ou ainda sobre pregação, etc., irmãos. Nós vamos então, queridos, por meio dessa série, suprir essa demanda da igreja, para que a igreja tenha cada vez mais convicção e pratique com fé daquilo que é feito. Dito isso, queridos, leiamos 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 9. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus.
Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, e louvar e exaltar o Senhor, o Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Zaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade em que nós nos reunimos em torno da Tua palavra, Senhor, para apresentarmos a Ti o Teu culto e darmos ao Senhor o que Ele é digno. Agora, Senhor, nesse importantíssimo, Senhor, o mais excelso do Teu culto, quando o Senhor vai nos instruir pela Tua palavra, nós clamamos o Teu auxílio e a Tua bênção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, os livros das crônicas, eles foram escritos para exaltar a dinastia de Davi. Se você está atento na sua leitura bíblica anual, você percebe que o livro de Reis, os dois livros de Reis e os livros de crônicas, eles tratam de alguns eventos comuns, como os 3 evangelhos sinóticos, eles têm eventos comuns narrados ali. Só que cada evangelista, ele traz uma ênfase específica ou escolhe uma ordem de fatos e de eventos para trazer uma significação, uma interpretação, ou, mais precisamente, uma informação de quem Cristo é. Da mesma forma aconteceu aqui, irmãos. O livro de Reis, os 2 livros de Reis, eles faziam parte de 4 livros. 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis eram os 4 livros dos reinos. Crônicas foi escrito posteriormente com um propósito específico e diferente. Enquanto o livro de Reis nos mostravam, queridos, as 2 nações divididas, o reino do norte e o reino do sul, e como eles cairiam em declínio até a disciplina do Senhor pelo exílio babilônico, o livro de Crônicas não trata do reino do norte. Ele não trata de Israel, ele trata apenas de Judá, ele trata apenas da dinastia de Davi, porque tem um propósito específico. O autor quer mostrar o pacto que Deus firmou com a dinastia de Davi e como ele conduziu essa dinastia, preparando então a chegada desse rei que se assentaria eternamente no trono de Israel. Por essa razão, queridos, Crônicas enfatizando apenas o reino do sul para mostrar esse pacto de Deus com Davi, ele nos traz mais informações sobre o ministério de Davi que não estão lá no livro de 1 Samuel e no livro de Reis, irmãos. O ministério de Davi como rei de Israel. É apenas aqui em Crônicas, irmãos, que temos essa importante informação que foi lida aqui para a doutrina e a prática que nós estamos tratando. Note bem, foi com Davi que os cânticos foram introduzidos no culto ao Senhor. Foi por meio e através de Davi, irmãos. Só que para nós entendermos essa doutrina que nós vamos expor à igreja, a sua doutrina e a sua prática, nós precisamos dar um passo atrás e voltar um pouquinho para um primeiro ponto, um primeiro momento aqui da nossa exposição, irmãos, para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Que trata, queridos, daquilo que ficou conhecido como o princípio regulador do culto. A igreja já ouviu essa expressão inúmeras vezes, mas é importante reafirmá-la e aprofundá-la um pouco mais aqui nessa ocasião, irmãos. O princípio regulador do culto, irmãos, é um fato, é uma doutrina que o Senhor nos dá na sua palavra, que nos é ensinado os seus fundamentos desde Gênesis 1. E qual é o primeiro fundamento, irmãos, dessa doutrina? O primeiro fundamento é que quando Deus diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, ele está estabelecendo, nos ensinando aqui, irmãos, uma distinção criador e criatura. Nós não somos misturados com o Criador e o Criador não é misturado com a sua criatura. Há uma distinção. O Deus sempre eterno, ele criou o mundo, que é distinto dele.
E essa distinção aqui, irmãos, é um dos fundamentos básicos da adoração que a criatura deve a Deus. Todas as criaturas, em especial aquelas que são espirituais, racionais e morais, a saber, os homens e os anjos, devem adorar a esse Criador. Só que aí, Gênesis 3 também nos ensina um outro elemento sobre essa doutrina, irmãos. A queda. Esses que foram criados para adorar a Deus, esses que devem adorá-lo, eles caíram em pecado. Veja, meu irmão, se você não percebeu ainda, você foi criado para adorar o Senhor. Você deve adorar o Senhor. Não é opcional. E se você não adora o Senhor ainda, se você não crê no Senhor Jesus Cristo ainda, saiba que você não está cumprindo o propósito da sua existência. Você foi criado para adorá-lo. Só que aí veio a queda. E o que a queda fez, irmãos? O pecado entra no mundo e corrompe o homem. Agora, esse que foi criado para adorar, esse que foi criado com tudo certinho para essa adoração certinha acontecer, agora não mais é capaz de fazer uma adoração agradável a Deus. Se antes da queda Adão necessitava da palavra de Deus ensinando quem ele é e o que ele deveria fazer, agora muito mais depois da queda, porque o pecado corrompeu totalmente o homem. Então vem Gênesis 4, irmãos, Caim e Abel. E é interessante, qual a primeira informação que vem depois da queda? A primeira narrativa, logo após a queda, trata-se de culto, trata-se de adoração. Caim adorando a Deus como ele quer, Abel adorando a Deus segundo o que Deus prescreveu naquele momento da revelação. E aí o autor dos Hebreus nos ajuda a entender o que aconteceu ali. Ele diz, Abel foi aceito em sua adoração porque ele prestou com um aspecto que Deus havia estabelecido. Ele prestou culto com fé. Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus, o autor dos Hebreus diz. Então, a fé é estabelecida aqui como um elemento fundamental desse culto. Deus não vai lhe aceitar se você não crer nele. A adoração, querido, não é algo meramente externalista. Não consiste em meros ritos. Ela vem da alma do homem para o Senhor. Ela tem de envolver muita fé. Eu pergunto, querido, quando você vem adorar o Senhor, você vem com fé? Ou você vem no automático? Simplesmente liga automático e vai e fica repetindo ali as coisas, não está nem aqui, a cabeça está em outro canto. Gênesis 4 nos lembra que nós não mais conseguimos adorar da forma agradável ao Senhor. Se nós já precisávamos da instrução dele, muito mais agora. E aí vem um outro momento, irmãos, ainda no Pentateuco, Êxodo capítulo 20, quando o Senhor nos entrega a lei dele. Curiosamente, os 4 primeiros mandamentos também têm a ver com adoração. Quem eu devo adorar, primeiro mandamento. Como eu devo adorar externamente, não farás imagem. Como eu devo adorar interiormente, não tomarás o nome do Senhor em vão. E quando eu devo adorar, adoração pública, o Shabat. O Senhor está regulando a sua adoração. Você percebe? Ele está cada passo da revelação dizendo, vocês vão me adorar assim. Então nós chegamos no livro de Êxodo e de Levíticos, irmãos, de Levítico, no qual o Senhor traz vários elementos específicos agora para esse momento da revelação dessa adoração que é agradável a Ele. E se ficou alguma dúvida sobre esse princípio, ele vai nos dar Levítico 10. Quando depois de entregar todo o princípio regulador do culto para aquele momento da revelação, quando ele disse, me adorem assim, não assado, é assim. Aí vem Nadab e Abiú, filhos de Arão, e simplesmente diz assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu sei que o Senhor enviou aqui um fogo específico para eu usar para acender as ofertas e os sacrifícios, mas qual é o problema de eu usar um fogo que eu faço? Fogo é fogo. E aí o Senhor os fulminou, mostrando, fogo não é fogo. Há o fogo que eu entreguei e há o fogo que vocês inventam. Vocês têm que seguir a minha prescrição. Vocês não sabem me adorar. Aí vem, irmãos, o livro de Juízes, o livro de 1º e 2º Reis, os profetas. E sabe quando as coisas que mais se repetem nesses livros, queridos? Sabe quando as ênfases maiores desses livros é a descrição de um povo que recebeu toda a orientação da parte do Senhor como adorá-lo e simplesmente ignorava essa adoração.
pervertia essa adoração. Não estavam nem aí para adorar a Deus como Deus disse que tinha que ser adorado. Juízes, um caos. Reis, o livro de Reis, idolatria atrás de idolatria. Os profetas, o Senhor levantando os profetas para alertar o povo. Parem de me adorar de forma diferente do que eu mandei. Em alguns casos ele diz, fechem as portas desse templo. Eu não aceito as ofertas de vocês. Porque vocês não querem fazer aquilo que eu estou mandando. E o último livro, irmãos, do Antigo Testamento, Malaquias, o último profeta, sabe qual é a maior ênfase do livro? Culto e adoração. Num dos momentos do livro, ele questiona o povo de Israel, dizendo, eu não mandei vocês me entregarem bezerros, carneiros, cordeiros, de uma forma? Por que vocês estão me entregando o coxo, o manco, o imperfeito? Vão entregar o governador de vocês para você ver se vocês aceitam? Eu não aceito. Eu tenho um asco da adoração de vocês. Veja, querido, na virada da antiga aliança para a nova aliança, o Senhor ainda continuava enfatizando. Para que você não pense assim, não, isso é coisa do Antigo Testamento. Não, querido, é o mesmo Deus. A forma pode mudar. E nós vamos explicar isso aqui agora. Mas o princípio é o mesmo. Criador, criatura. Pecado que corrompeu e nós não sabemos como adorar. Meu querido, você precisa se voltar para o Senhor, perguntar, Senhor, como o Senhor quer ser adorado? Não ousemos, irmãos, nos levantar para adorar o Senhor como se Ele fosse um falso Deus. Ele não é. E para que fique claro isso, irmãos, também no Novo Testamento há ênfase sobre isso. Quando Paulo em Romanos 8 fala uma informação sobre a coisa mais básica do culto, que é a oração. O culto pode ser resumido em duas coisas, a oração ao Senhor e a palavra que o Senhor fala conosco. Todos os elementos giram em torno disso. Aí Paulo fala, vocês não sabem orar como convém. Vocês não sabem nem sequer orar como convém. E aí o autor aos Hebreus vai e nos lembra. Já que nós recebemos a graça do Senhor, retenhamos essa graça para servirmos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor, porque o Senhor é fogo consumidor. Novo Testamento, meu querido. Ele está lembrando-nos, Ele é fogo. Citando aqui, o autor dos Hebreus cita Deuteronômio 4, que também estava tratando de culto. A graça, ela não invalida a adoração que é devida ao Senhor, da forma como Ele quer. Ela me capacita, o autor dos Hebreus está dizendo. Já que eu recebi, eu tenho de adorá-lo de forma agradável a Ele. E se é agradável a Ele, eu tenho que me voltar e perguntar, Senhor, o que é que agrada a você, ao Senhor? Precisamos que Ele nos ensine, irmãos. Porque se você não percebeu a gravidade disso aqui, queridos, eu vou lhe alertar. Deus não é como os falsos deuses que podem ser adorados segundo a imaginação dos homens. Deus não é como os falsos deuses. Nós precisamos que Ele nos indique a forma, o conteúdo, o espírito, o que tem que estar no nosso coração enquanto nós estamos adorando. Nós precisamos que Ele prescreva a adoração. E Ele faz isso em sua palavra, irmãos. É por isso que isso aqui ficou conhecido como princípio regulador do culto. E essa aqui é a posição, querido, das igrejas reformadas no tempo e no espaço. Se qualquer um se levanta dizendo, eu sou reformado, mas se levanta contra o princípio regulador do culto, meu querido, você não é reformado. Aliás, você tem uma coisa muito mais grave do que simplesmente a classificação histórica de qual ramo da igreja você percebe. Você está tratando um Deus, o Deus vivo verdadeiro, como um falso Deus. E como eu já disse outras vezes, irmãos, a coisa mais básica e fundamental do princípio regulador do culto é Deus definindo quem deve ser adorado e Deus definindo por meio de quem ele deve ser adorado. O Deus triuno deve ser adorado e aquele que é o meio pelo qual eu vou me chegar ao Deus triuno em adoração é Cristo. Isso também faz parte do princípio regulador. Não tem negociação com isso. Você não pode adorar Allah e dizer, eu estou adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Você não pode adorar ao Deus de Israel dizendo que está adorando por Maria. Isso faz parte do princípio regulador, irmãos. Por isso, note bem aqui, querido.
discordar do que foi chamado de princípio regulador do culto é atacar esses pontos inegociáveis. Isso não é, irmãos, radicalismo, no sentido negativo que as pessoas usam a palavra. Isso não é neopuritanismo, conforme aqueles que querem adorar a Deus segundo o seu coração, amam taxar o zelo pelo culto ao Senhor. Ah, lá vai um neopuritano. Queridos, isso tem a ver com a honra da glória do nome do Senhor. Nós fazemos no culto aquilo que Ele manda. Só para que você saiba, sabe qual é o princípio contrário? Chama-se assim, princípio normativo do culto. Que é o princípio que governa igrejas do evangelicalismo moderno, o romanismo, o catolicismo romano, o anglicanismo, o luteranismo, todos eles têm esse princípio aqui que pode ser resumido assim. Enquanto no princípio regulador nós só fazemos no culto aquilo que Deus mandou, esse princípio diz, se Deus não proibiu, então pode. Meu querido, há tanta coisa que não foi expressamente proibida aqui, queridos. Ele não proibiu o pastor entrar no culto dando rabiada em uma moto vestido de Batman. Proibiu? Você tem alguma proibição na Bíblia falando assim? Não entrarás no salão de culto dando uma rabiada de moto vestido de Batman. Então pode fazer. Lógico que não, queridos. Ah, pastor, mas tem um bom senso. Bom senso, irmãos, é algo profundamente relativo em uma cultura moralmente pervertida como a nossa. O bom senso, ele flutua e muda conforme as vicissitudes da geração, queridos. Mas a prescrição não. Ela é perene, ela é a mesma. Querido, eu pergunto, você tem resistido ao princípio regulador do culto? Você está entre aqueles que querem adorar a Deus segundo a sua imaginação? Então é isso. Você quer desprezar Cristo como mediador e Deus como único objeto de adoração, é isso? Você não percebe que isso diz respeito não aos meus e aos seus gostos? O culto não diz respeito a ideias fantásticas e extraordinárias que alguém pode ter. O culto não diz respeito à nossa cultura, mas tem a ver com a honra do nome de Cristo, meu querido. Então me diga, você prefere satisfazer os seus gostos ou seguir as prescrições do Senhor? Se você prefere seguir os seus gostos, então deixa eu falar uma coisa para você. É melhor você escolher outro Deus para seguir, porque esse Deus não aceita gosto de criatura que é pó e corrompida pelo pecado. Se você quer seguir os seus gostos, escolha outro Deus. Ele vai se alegrar com os seus gostos. Mas esse não. Esse não é um falso Deus. Entendendo isso aqui, irmãos, entendendo que Deus revelou esse princípio, vem um segundo momento aqui importante dessa doutrina, querido. Essa revelação ela não foi toda de uma vez. É aquilo que a gente chama de revelação progressiva. Então, nessa revelação progressiva é que entra essa introdução do culto. Deus prescreveu, irmãos, o seu culto e nunca houve um tempo em que os homens poderiam fazer sem a sua prescrição. Todavia, querido, ele não fez isso de uma só vez. Como tudo na revelação, desde a revelação de quem é Cristo, o Salvador, até o culto, ele foi progressivamente revelando informações e agregando elementos conforme a igreja foi amadurecendo e preparando ela para a chegada de Cristo. Então, por exemplo, se nós dividíssemos aqui, queridos, a escritura ou a prática do culto da igreja no decorrer dos séculos, na história da redenção, nós temos ali, antes de Moisés, os elementos que nós encontramos que o Senhor nos ordenou são orações, sacrifícios públicos e a circuncisão. Ponto. Eram os atos de adoração. Aí vem com Moisés, o Senhor usa Moisés, mantendo as orações, os sacrifícios públicos e a circuncisão, o Senhor vai e acrescenta a Páscoa, os sacerdotes, o tabernáculo, os utensílios, os inúmeros tipos de sacrifício, os ritos, as cerimônias, as prescrições, as dietas, as festas, os votos. A isso se agrega a doutrina do princípio regulador. Agora a igreja só pode fazer isso que ele está mandando. Aí nós chegamos, irmãos, no período dos reis,
com Davi e Salomão, quando tudo isso continua. Mas aí vai o Senhor dá autoridade a Davi e a Salomão para acrescentar 2 outros itens. Salomão transferindo a adoração do tabernáculo para o templo. Davi introduzindo o cântico, os salmos. E aí vem o pós-exílio. Tudo isso se acumula e se acrescenta ali uma edição do saltério e ainda a leitura pública e a explicação da lei. Quando nós chegamos, irmãos, no Novo Testamento, tudo aquilo que foi entregue pelo Senhor na Antiga Aliança com o propósito de revelar Cristo, com o propósito de ser temporário, como rodinhas de uma bicicleta para quem está aprendendo a andar. Quando Cristo vem, ele tira essas coisas. Porque agora chegou Cristo. Mas aquilo que é fundamental, que transcende a administração do pacto na Antiga Aliança para a Nova Aliança, continua. Então, chega na Nova Aliança, o Senhor continua prescrevendo orações, o culto público, agora no lugar da circuncisão entra o batismo, no lugar da Páscoa entra a ceia, no lugar dos sacerdotes oficiando, agora são os ministros do Evangelho, os votos continuam, os salmos continuam, e a leitura pública da palavra com a pregação continua. Porque agora os elementos foram reduzidos à simplicidade do Evangelho, porque Cristo veio. Não precisa de vários elementos, como que de crianças infantis, que precisam de várias coisas concretas para aprender a fazer o básico. Não, querido. Em cada nova instrução clara, o culto deveria seguir aqueles limites, nada além, nada quem. Então, nós chegamos aqui, irmãos, em Crônicas, depois de toda essa visão, dessa doutrina, para chegar aqui, nós chegamos em Crônicas, capítulo 16, irmãos, quando é introduzido os cânticos, queridos. E aqui vem a introdução dos cânticos no culto. Os cânticos, irmãos, você percebeu? Os cânticos não faziam parte do culto ao Senhor. Isso que para nós é tão comum hoje, até Davi, a igreja não cantava no culto ao Senhor. Não é que não havia cânticos, irmãos, é que não havia a prática dos cânticos no culto ao Senhor. Mas o Senhor designou Davi como o rei ungido, o tipo preciso de Cristo, para fazer exatamente isso. Como ele também designou Salomão para transferir a adoração do tabernáculo para o templo, queridos. Davi, irmãos, além de rei, a Escritura nos diz que ele exercia uma função de profeta através dos seus salmos. Lá em Atos capítulo 2, versículo 29 e 30, Pedro chama Davi de profeta. E disse o rei Davi, que também era profeta. Aí ele vai citar o salmo. Então Deus colocou Davi nessa posição, irmãos. Nessa posição. Mais precisamente, irmãos, Davi é chamado... Venha comigo, por favor, quero que você veja esse texto. 2 Samuel, capítulo 23. Veja o que é dito ali. Sobre Davi. Capítulo 23, versículo 21. Capítulo 23, versículo 1, irmãos. Desculpa. Aí diz assim: são estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Olha como a Escritura se refere especificamente a Davi. O mavioso, essa expressão algumas versões colocam de forma mais clara, o doce salmista de Israel. O doce salmista de Israel. De forma que, irmão, 50% dos 150 salmos do Saltério são de composição de Davi, irmãos. Não é, queridos, mais uma vez, que não havia salmos antes de Davi. Não, existia, queridos. Você tem ali o primeiro salmo registrado na Bíblia, o Salmo de Moisés, lá em Êxodo 15. Moisés também escreveu um outro salmo que se tornou o Salmo 90 do Saltério. Você encontra o Salmo de Débora em Juízes 5:3. E antes de Moisés e de Débora, você tem Jó, lá em Jó 35:10, falando sobre os salmos que ele cantava a Deus. Então os salmos não surgiram com Davi. Agora, foi com Davi e por meio da ordem de Davi que primeiro os cânticos foram introduzidos no culto do Antigo Testamento, irmãos, para acompanhar os sacrifícios. E eles permaneceriam até a segunda vinda do Senhor, passando pela primeira vinda até a segunda vinda. Então, querido, fica claro, a partir desse texto,
quando ele diz assim, veja o versículo 4, designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, o Deus de Israel. Agora veja o versículo 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos. Algumas versões colocam com salmos ao Senhor, porque a palavra hebraica para hinos e salmos em alguns momentos são intercambiáveis. Então veja, irmãos, fica claro que nós devemos cantar no culto a Deus, porque assim Deus ordenou por meio de Davi. Eu vou repetir, irmãos. Nós devemos cantar. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta, irmãos. Por que quando se trata do ato de cantar no culto, nós cantamos para dentro? Nós devemos cantar, o Senhor prescreveu o cântico. Aí chega no culto para nós cantarmos, nós cantamos para dentro. Meu querido, em casa, na sua faxina, no seu chuveiro, você canta como se não houvesse amanhã. Quando você está no carro, você liga lá nas alturas, e quando você para no sinal, a pessoa olha para lá e pensa que é um doido que está ali dentro. Porque você canta, você enche seus pulmões. Quando vamos a um show da nossa banda favorita, a voz volta rouca. Se é o teu time jogando, se você vai para um estádio e começa a cantar o hino do time, aí você fica lá todo apaixonado, cantando, gritando. Você sai do estádio, parece que você nunca nem teve voz. Agora eu pergunto, querido, se o cântico foi introduzido no culto, por que nós cerramos os lábios? Por que nós fechamos os nossos lábios? Meu querido, o Senhor não é digno do teu canto. É ao Senhor que nós estamos cantando no culto. Ele não é digno do ar que está nos teus pulmões. Então quer dizer que teu time é digno. A tua banda favorita é digna. O teu showzinho particular no chuveiro é digno. Mas o Senhor não é digno de você abrir a sua boca com toda a sua força e cantar ao Senhor. Cristo disse, se você não cantar, as pedras cantarão. Ai daquele que no lugar da sua voz ouve-se as pedras. Ai daquele. Então, querido, deixa eu dar um conselho, uma ordem da parte do Senhor. Abre a tua boca e canta. Porque Ele é digno. Só que surge outra questão aqui, queridos. O que se deve cantar? Ok, ficou claro, o Senhor introduziu os cânticos no culto. A partir de agora nós vamos cantar. Então, tá bom, pastor, eu entendi. Eu tenho que cantar com todo o meu fervor, com todo o meu vigor, porque é ao Senhor. Mas o que nós vamos cantar? A resposta para isso, irmãos, vem com muita clareza. 2 textos do Novo Testamento, eles lançam luz sobre o que devemos cantar de forma inequívoca. Qualquer leitor da Escritura Sagrada já perceberia o que é que nós devemos cantar. Mas, como o nosso coração é cheio de caminhos para poder burlar o que o Senhor fala, tem textos que vão muito direto nisso, irmãos. Abra, por favor, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 19. E também Colossenses 3, versículo 16. Vou ler esses dois trechos juntos, tá bom, irmãos? É dito. Vamos ler o 18 e 19 de Efésios 5. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que você vai se encher do Espírito? Aí Paulo vai e especifica como é que você vai se encher do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora venha para Colossenses 3, 16.
E é dito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente e em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Queridos, esses dois textos são inclusive duas epístolas paralelas escritas na mesma ocasião, quando Paulo estava preso na sua primeira prisão de Roma. Nesses dois textos, Paulo está expressamente afirmando que, preste bem atenção, na comunhão dos santos, e o culto é o ato máximo, é o ápice da comunhão dos santos, nós devemos cantar os salmos que o Espírito Santo inspirou e entregou às igrejas para este fim. Eu vou repetir, irmãos. Paulo está expressamente afirmando aqui que nós devemos, no culto ao Senhor, cantar os salmos que o Espírito Santo inspirou e entregou à sua igreja para este fim. Cuidado, irmãos, porque com um erro hermenêutico terrível, que é quando você vai para o texto impondo conceitos estranhos à doutrina bíblica, ao que o autor intentava e ao que os seus leitores originais entenderiam. Porque na igreja contemporânea é mais ou menos assim, querido. Esse texto aqui está ensinando assim: salmos são os salmos mesmo da Bíblia. Hinos, é aqueles hinos tradicionais dos inários, não tem? O Novo Cântico, o Cantor Cristão. Então, hinos aqui, Paulo está falando desses inários. E os cânticos são os corinhos e as músicas modernas, aquela que a gente pode ficar batendo palma e balançando para um lado e para o outro. E espirituais, é porque fala de Deus, fala das coisas espirituais. Mas essa interpretação, queridos, do texto, era isso que Paulo tinha em mente quando deu essa ordem à igreja? Foi isso que o Espírito Santo intentava quando revelou? Veja, meu querido, não existiam essas categorias que a igreja moderna impõe sobre esse texto. Não, querido. Essa é uma classificação, interpretação arbitrária e uma imposição das nossas classificações ao texto. Salmos, hinos e cânticos, irmãos, são adjetivados aqui pela palavra espirituais. E espirituais, irmãos, não é aquilo que tem a ver com o nosso espírito ou com as coisas celestiais espirituais meramente, não. Na verdade, querido, a maioria das ocorrências desse adjetivo no Novo Testamento tem a ver com aquilo que vem do Espírito, aquilo que procede do Espírito Santo, aquilo que pertence ao Espírito Santo. Você pode ver depois lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, 1 Coríntios 12, 1, 1 Coríntios 14, 1 e versículo 12. Todos eles usam espirituais como aquilo que procede do Espírito, como que vem do Espírito. Então ele está falando que são salmos, hinos e cânticos espirituais que vêm por inspiração, que é o Espírito Santo entregando à igreja de forma inequivocamente inspirada por ele. Só que, queridos, para deixar muito mais claro ainda, para que você não pense que salmos, hinos e cânticos espirituais é essa categoria moderna, meus irmãos, Paulo está simplesmente fazendo uma tríade comum para se referir aos salmos do Antigo Testamento. Veja comigo uma coisa, por favor. Abra o Salmo 101. O Salmo 101, queridos. Só para você ver que é exatamente essas categorias dos salmos. Salmo 101. Veja o textozinho que está em cima do versículo 1, provavelmente em itálico na sua versão. Esse texto aqui, irmãos, esse trecho do Salmo, ele faz parte do Salmo. Ele é inspirado. O que não faz é o título em negrito. E aqui é dito assim, Salmo 101, é dito, Salmo de Davi. Ok, aqui é um salmo. Agora venha comigo para o Salmo 120. Como é que esse salmo é chamado aqui? Salmo 120, cântico de romagem. Cântico de romagem. Agora venha para o Salmo 92. Olha que coisa fantástica. Salmo 92. O título do salmo é assim: Salmo e cântico para o dia de Shabat. Ele está chamando das duas coisas, salmo e cântico. Agora venha para o Salmo 58. Olha que interessante, querido. Salmo 58. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi. Isso vai se repetir
Salmo 59. Mais uma vez, ao mestre canto, segunda melodia, não destruas, hino de Davi. Veja, por favor, o Salmo 60. Ao mestre de canto, segunda melodia, os lírios do testemunho, hino de Davi. Agora, além disso, queridos, você vai ter o Salmo sendo chamado também, Salmo 86, de oração, Salmo 145, de louvor. Então, você está percebendo que essa tríade aqui, irmãos, ele não está tratando essa estrutura que a igreja moderna inventou, não. Ele está tratando dos salmos. É uma outra forma de se referir aos salmos da palavra do Senhor, irmãos. Portanto, queridos, nós não podemos concluir outra coisa sobre o que estava na mente de Paulo e do que ele intentava, e o que era para nós fazermos, senão isto, que todo salmo que o Espírito Santo inspirou e entregou nas Escrituras deve ser cantado, e prioritário e especificamente o inário preparado para isso, que foi o saltério. Dito de outra forma, meu querido, ele não ordenou no seu culto outro tipo de canções, senão aquelas que o Espírito Santo entregou à sua igreja. Você acha isso radical? Não é porque isso é radical, não, querido. É porque nós já desprezamos há muito tempo esse fato. O culto tende a agradar a Deus, não a mim. Os irmãos sabem de vários tipos de cantores que eu gosto e que eu ouço no meu carro. E eu sou esse doido, às vezes, que a pessoa para no sinal e vê ali cantando. Mas eu jamais vou colocar no culto aquilo que eu gosto. Mas aquilo que o Espírito Santo entregou, querido. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que nós não estamos falando de restrições de composições e de expressões de devoção e de edificação para a igreja em forma de música. Tem muito cântico bom, muito cântico edificante que nós devemos ouvir no nosso dia a dia. E que nem é proibido cantar na sua vida outro tipo de canções. Está sendo dito, queridos, que no culto ao Senhor, ele prescreveu essa forma. Lembre-se, irmãos, a premissa aqui é básica. Nós não sabemos adorar como convém. Ele ordenou que nós cantássemos no culto. Ele, então, ordenou o que cantar. O que cantar. Querido, meu irmão, se você não entendeu isso, se você não entendeu que eu e você não temos autoridade para fazermos o que nós queremos no culto ao Senhor, você vai continuar objetando o cântico dos salmos, encontrando nele alguma insuficiência, apresentando todo tipo de desculpa e mais desculpa para não os cantar. Mas se ele prescreveu, o seu coração deve se alegrar com isso. Se ele prescreveu, você deve ficar feliz a cada salmo novo que nós estamos conseguindo metrificar para a nossa língua. Você tem noção que o Brasil já tem 500 anos de existência e nós não temos um saltério completo para cantarmos na nossa língua? E quando alguém tenta fazer, surge todo tipo de crítica. Se justo ou não, meu querido, está sendo feito. Você deve se alegrar. Se não há prescrições para cânticos não inspirados pelo Espírito, por que nós continuamos pensando, pastor, mas não há problema. Eu acho legal cantar aquela musiquinha tão agradável, tão legal. Há um grande problema. Deus não mandou. E esse não é o seu culto. Não é a sua festinha particular. É a festa dele. É o culto dele. É o culto dele. Aqui, queridos, então, eu quero, por último, depois de explicar essa doutrina, apresentar mais razões pelas quais nós devemos cantar os salmos rapidamente aqui, queridos. São razões agora positivas. Se o seu coração não foi compungido ainda para cantar os salmos, e que o Senhor te livre disso. Eu espero que a palavra do Senhor já tenha trabalhado no seu coração e tenha ficado claro para você. Com convicção. O porquê desse zelo. E tem enchido o seu coração de gratidão por ser providenciado esses salmos para poder agradá-lo. Mas se ainda falta alguma coisa, deixa eu dar mais algumas razões, queridos, para cantarmos os salmos. Razões positivas que se somam a essas prescrições ou que faz jus a essa prescrição, irmãos. E eu espero também que já tenha ficado claro para a igreja que nós devemos cantar todos os salmos da Bíblia, incluindo os do Novo Testamento. E eu vou deixar essa explicação para outra ocasião. Todavia, eu quero aqui, irmãos, focar as razões que têm a ver com a ordem dos salmos do saltério. Sabe por quê?
Porque comumente a maioria das pessoas se levantam com objeções contra eles. Você fala assim, vamos cantar os cânticos do Novo Testamento? Ah, não tem nenhum problema. Ah, legal, bênção, vou lá, pastor. Vamos cantar os salmos de Davi? Do Davi? O do Antigo Testamento? Mas, aí começam as objeções. Então, algumas razões, queridos. Primeiro, nos salmos, queridos, nós temos uma precisão doutrinária. Sabe aquela música que você canta e você fica... O que esse compositor quis falar com isso? Ou então ele escolhe uma expressão totalmente imprecisa que vai de encontro com a sua doutrina. Ora, quantas são as igrejas que precisam ficar fazendo um moído, mexendo na música, não vão tirar essa palavra aqui, porque essa palavra aqui está meio esquisita, está meio dúbia, e fica mexendo, tirando aqui. Por que isso, meu querido? Nós não ficamos com dúvida com os salmos sobre se o que está sendo cantado agrada a Deus ou não. Se há algum erro teológico ou não. Se tal expressão é dúbia ou não. Sabe que você não tem um risco de dúvida. Diferente de outros cânticos. A maioria das músicas cristãs, inclusive hinos, suscitam dúvidas sobre a sua integridade doutrinária, sobre a intenção do autor, sobre a forma como se expressam, se é melhor ou não, sobre o sujeito. Rapaz, tem cânticos que as igrejas estão cantando que, se você parar para pensar, é um irmão cantando para o outro. Eu pergunto, que é o cântico no culto? É para um cantar para o outro como se fosse um coach do outro, encorajando o outro? Ou cantar para Deus? Mesmo que a gente se dirija aos homens nos salmos, tudo isso é dirigido para Deus, por prescrição. Isso não ocorre de forma alguma com os salmos, irmãos. As palavras do Espírito Santo, nelas não possuem nenhuma imprecisão. Como alguém pode se opor a cantar os salmos? Como você pode se opor a cantar os salmos? Ou achá-los que eles podem ser colocados ao lado de cânticos não inspirados pelo Espírito? Isso é absurdo, meu irmão. Segundo, por consequência, nos salmos, a segunda razão aqui, nos salmos não há nenhuma desproporcionalidade. Nenhum atributo, nenhuma obra, nenhum tema, nada é enfatizado desproporcionalmente. Tudo é cantado de forma proporcionalmente adequada, em um equilíbrio temático e enfático o máximo possível, de tudo que a gente precisa, irmãos. Aí você pega os cânticos de uma geração, eles são monotemáticos. É tanto que quando se começa a cantar os salmos, por exemplo, aí os salmos falam de Cristo como rei, do Cristo que vem para vencer, do Cristo que vai destruir os seus inimigos. Aí a geração moderna fica, ai... É muito forte. Você sabe por que reage assim? Com esse mimimi, esse efeminadismo? Porque os cânticos modernos, eles são desproporcionais nos seus temas. E os salmos são equilibrados em tudo. Você vê o salmo do consolo, você tem um salmo que encoraja, você tem um salmo que só exalta a obra do Senhor, você tem um salmo que alerta do juízo, que alerta da vitória, da tristeza, da alegria. Está tudo lá, equilibrado. Nenhum atributo de Deus é deixado de lado. Todos são cantados. Terceira razão. Cristo prometeu, queridos, cantar os salmos com o seu povo quando eles cantassem. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 12. Quarta razão. Ao cantar os salmos, eu estou obedecendo a ordenança de fazer a palavra de Cristo habitar em meu coração e encher-me do Espírito Santo, conforme foi lido lá em Colossenses 3 e em Efésios 5. Só um pai, querido, que testemunha um filho citando um salmo de cor, ou sabendo, ou vendo o filho saber identificar qual é o salmo pela mera menção do versículo. Sabe como é maravilhoso o cântico dos salmos? Só um crente, sob tentação de pecado ou de angústia, que é consolado pelas palavras do Espírito Santo, que vem à sua mente por causa do salmo que ele memorizou cantando, sabe o quão significativo é isso? Ele encheu o seu coração do Espírito. Quinto, os cânticos dos salmos foi a prática da igreja desde o Antigo Testamento, passando pelos apóstolos e indo até a expressão mais fiel da igreja na história. Sexto, os salmos, queridos, nos salmos e com os salmos nós aprendemos a lidar com todas as emoções e afeições da alma humana da forma mais santa de se falar. Quem é familiarizado com os salmos não é apenas familiarizado com as emoções humanas,
Este aprende como lidar com elas. Nós, por exemplo, cantamos aqui agora há pouco o Salmo 13. Senhor, até quando tu te esquecerás de mim? Até quando, Senhor? Você consegue perceber a angústia do salmista que está sentindo ser abandonado pelo Senhor? E ele vai lá e entrega isso para nós. Quando vocês se sentirem assim, me cantem isso. Porque eu vou chegar na alma de vocês. Quando nós estávamos arrasados e tristes pela perda do culto, o salmo que mais enchia a nossa alma era nas margens lá do rio da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando os cânticos de Sião. Eu fui afastado do culto. Quando eu estou feliz, eu tenho um salmo para isso. Quando eu estou triste, eu tenho um salmo para isso. Quando eu estou sendo oprimido pelos meus pecados, eu tenho um salmo para isso. Quando eu estou compungido pela humilhação dos meus pecados, eu tenho um salmo para isso. Quando todas as emoções estão na minha alma, eu tenho salmos para isso. De forma santa. Precisa. E sétimo e último, e mais importante, várias outras razões poderiam ser elencadas aqui, mas pelo nosso tempo, paramos aqui. Os salmos são os cânticos que existem nesse universo, que mais falam de Cristo. E é interessante, irmãos, porque essa é uma das objeções mais comuns e, ao mesmo tempo, a mais pueril, para não usar a palavra ridícula ao seu povo cante os salmos. Eu quero mostrar alguns dados para você. Primeiro, como alguém pode abrir a boca para dizer que os salmos não falam de Cristo, quando Cristo expressamente falou, Lucas 24, 44, os salmos falam de mim. Ele abriu a lei, ele abriu os profetas, ele abriu os salmos e explicou para os seus discípulos em Emaús, dizendo, tudo o que constava a meu respeito, salmos. Como é que alguém pode abrir a boca para falar que eles não falam de Cristo? Segundo, você sabe qual é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento para provar que Jesus era o Cristo? Sabe qual é, meu querido? Os Salmos. Você sabe por quê? Porque eles só falam de Cristo. Ah, pastor, mas é porque as palavras que como é que está de Cristo lá que não tem a palavra Jesus, não tem a palavra Cristo? Aí vem o terceiro dado. Salmo 2 fala do ungido do Senhor. Você sabe o que significa ungido em hebraico? Traduzindo para o grego, significa Cristo. O Cristo do Senhor. Aí o Novo Testamento vai e fala, tu és o Cristo de Deus. O Salmo 2 fala, beijai meu filho ungido. Aí vem e o Senhor fala no Novo Testamento, este é o meu filho amado, a ele ouvi. O Salmo 23, o Salmo 100 fala sobre o pastor, o nosso pastor. Aí então o Senhor vai lá em João 10 e fala que ele é o bom pastor. O Salmo 18 fala sobre aquele que é a rocha. Aí vem Pedro e fala, ele é a pedra, a rocha angular. O Salmo 27 diz que ele é a minha salvação e a minha luz. Aí vem Jesus falando, eu sou a luz do mundo, eu sou o Salvador. Aí vem o Salmo 146 dizendo que Deus dá o pão aos famintos. E aí Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu para saciar a fome. O Salmo 84 fala que ele é o rei meu e o Deus meu. E aí Tomé, quando vê Cristo ressuscitado, diz, Senhor meu e Deus meu. Queridos, diante desses dados, essa é a objeção de todas, a mais absurda. Com toda a convicção da palavra de Deus, irmãos, e dessa constatação óbvia da realidade, eu digo, os salmos falam mais de Cristo e com uma precisão tal do que qualquer outro cântico não inspirado. Meu amado irmão, cante os salmos e você vai estar cantando sobre Cristo, a Cristo e com Cristo. Eu estou falando isso com toda a palavra de Deus, querido. Seu coração vai ser cheio de Cristo. Cante, que você terá isso. A maioria dos cânticos não inspirados vem carregados de mistura de experiências subjetivas e meras impressões religiosas dos seus compositores, doutrinariamente fracos e confusos a sua maioria, linguagem dúbia, duvidosa e repetitiva como um mantra, desproporcionalidade doutrinária, e reflete mais as idiosincrasias de uma geração do que um louvor bíblico. Querido, os idólatras amam apresentar suas próprias imaginações em suas adorações, mas o povo de Deus recebeu do próprio Deus os cânticos inspirados
por Ele mesmo, para nós devolvermos a Ele. Não é absurdo cantar só os salmos no culto. Absurdo, irmãos, é nós nos opormos a isso. Absurdo é nós não termos convicção disso, irmãos. Isso sim é absurdo. Creia, Igreja Presbiteriana Manancial. Cante. Não por mero pode ser. Os salmos não é Pepsi para pode ser. Cante porque ele disse, é assim. Isso me agrada. E nós veremos a bênção do Senhor sobre nós, irmãos. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos, porque a tua palavra nos ensina, Senhor, o que nós devemos fazer. Obrigado por nos mostrar como que o Senhor usou Davi para introduzir o cântico no teu culto e como que o Senhor prescreveu os teus salmos inspirados para isso, Senhor. Livra-nos, Senhor, de preferirmos os nossos achismos. Livra-nos, Senhor, de preferirmos as influências culturais que nós recebemos e abraçamos sem nem perceber, em oposição à tua palavra, Senhor. Livra-nos, Senhor, de nós termos uma repulsa e tratarmos aquilo que é o mais comum e mais claro na tua palavra como algo radical e digno de repulsa e de oposição, Senhor. Livra-nos, Pai, disso. Mas que a nossa alma se submeta à tua prescrição para tudo em nossa vida, incluindo, Senhor, o teu culto. Nós oramos em nome de Jesus.